O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós devemos agir, se colocar a serviço, cumprir a nossa missão despretensiosamente, sem querer nada em troca, sabendo que a nossa missão nos custará, não é, sofrimentos, nos custará doação, nos custará tempo, nos custará, às vezes, até perseguição mesmo, por parte até de familiares, de amigos. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que se colocarem a serviço, aqueles que se doarem despretensiosamente para levar o Evangelho aos outros, para salvar, para curar, para libertar, receberá 100 vezes mais. É promessa do próprio Jesus, é promessa de Deus. Olha que esta pergunta que Pedro faz, não é? Ela pode ser, e com certeza nós a direcionamos nesse sentido de querer, não é? Alguma coisa em favor do serviço que está prestando. Há momentos em que Jesus vai dizer: o operário, ele é digno do seu salário. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós nos colocamos a serviço de Deus, podem ter certeza absoluta, teremos perseguições, seremos taxados disso, daquilo, não é? Ah lá o filho do padre, ah lá a mariquinha, ah lá aquele que só fica na igreja, sei lá de que vai nos taxar. Mas se nós o fazemos, se nós, meus queridos, estendemos a mão ao outro sem querer nada em troca, podem ter certeza absoluta que Deus vai nos recompensar 100 vezes mais. Olha, meu querido irmão, irmã, iniciamos aqui, não é, o tempo comum, depois de termos vivido a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, depois de ontem termos celebrado, não é, a grande festa da Mãe da Igreja, agora voltamos ao tempo comum. Esse tempo que nós chamamos de comum, ele não é tão comum como se diz a palavra. É um tempo em que nós estaremos vendo a caminhada que Jesus faz, a caminhada que os discípulos fazem, a caminhada que nós fazemos para que o Evangelho seja propagado, para que a missão seja aquela missão de anunciar o Evangelho, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições. E a missão minha de batizado, é a missão sua de batizado, levar o Evangelho. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de pandemia,
nós estamos como que afastados da igreja, né? É só um pouco de pessoas, de cristãos, que podem ir à missa, porque ali podem caber poucas pessoas, por exigência das autoridades sanitárias, e muitos estão aí afastados, já que não vai na igreja, às vezes nem em casa também assiste à missa, participa, e aí vão se afastando, aí não se coloca a serviço, mas aquele que sacrificar um pouco de si em favor de Jesus, em favor do Evangelho, em favor do outro, eu repito, porque são palavras do próprio Jesus, receberá 100 vezes mais. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de batizado, a sua vida de crismado? O que você tem feito para corresponder à fé, ao amor, à doação de Jesus por você, por mim, por cada um de nós? Olha, meu querido irmão, irmã, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Não tenhamos aquele gesto dos fariseus, dos hipócritas, que gostam de ser os primeiros na sinagoga, que gostam de serem vistos, quando vão dar uma esmola faz questão que todos veem. Olha, esses já receberam a recompensa. Agora, quando nós nos colocamos a serviço na humildade, quando nós nos colocamos a serviço por reconhecer que Jesus nos deu tudo e que nós precisamos doar um pouquinho de nós, aí eu vou repetir, meus queridos irmãos, nós receberemos 100 vezes mais. Pode ser até com perseguição, mas receberemos, amém? Que assim seja, amém.